loiro alto, bonito e sensual. Andréia tinha recém se separado e encontrou Rafael numa festa. Rafael era um advogado bem vestido, tinha um sorriso encantador. Começaram a conversar. Ela conta sobre a sua ida aos Estados Unidos, numa espécie de refúgio, para tentar entender o final do relacionamento. Rafael fala sobre a Europa e o velho mundo e por que ele aprecia tanto esses lugares. Andréia começa a sentir arrepios, aquele homem generoso que a servia a todo momento, que cuidava com carinho, que mandava flores. Ela pensava, meu Deus, esse homem existe. Com o tempo de namoro, Rafael dizia que era melhor não ir na casa dele, que morava com a mãe, porque a mãe não era uma pessoa sociável, não gostava muito das namoradas que ele apresentava. Bom, ela estava apaixonada e achava que fazia todo sentido. Esse texto não é meu, eu não sou o Rafael. Esse texto é da doutora Ana Beatriz Barros Silva, de um livro interessantíssimo que nós vamos falar aqui, mas que me leva muito a pensar no golpista do Tinder, que é o tema desse 95.5 dessa semana. O golpista do Tinder é um psicopata, antes de qualquer coisa. O golpista do Tinder é um cara que não tem remorso, não sente culpa e não faz nenhum tipo de associação afetiva com ninguém. Simplesmente ele vive a vida e usa as pessoas e suga suas energias, tirando o melhor proveito e o maior proveito em benefício próprio. Isso é uma característica de todos os psicopatas, sejam eles leves, moderados ou os mais agressivos, que a gente conhece como serial killers, ou aqueles que matam sem nenhuma culpa, sem nenhum remorso. O que nos leva aqui essa semana é falar de como nós, pessoas que fogem da mediocridade, conseguem sobreviver a esses tipos, porque eles estão por aí, não se engane. Os psicopatas estão por aí. Os psicopatas são aqueles todos que, de alguma maneira, buscam sempre, seja qual for o caminho, se dar bem. Então eles mentem desmedidamente, contam histórias, iludem, fazem você acreditar em outras coisas, colocam uma pessoa contra a outra. Esses são os perfis psicopatas que nós encontramos por aí. Alguns até chamam de sociopatas. Não importa. Essas pessoas existem, estão cada vez mais presentes na nossa vida, ocupam hoje cargos altíssimos em grandes empresas e graças a uma disfunção social, uma falta de valores, eles se beneficiam muito. Eles, eu digo no plural, porque são homens e mulheres, não apenas homens. E eles não são apenas serial killers, muito pelo contrário, a maioria não é. A maioria não chega às vezes de fato, apesar de serem pessoas normalmente violentas, porque elas não permitem que nada atrapalhe o caminho, este caminho de destruição. Diferentemente do que aconteceu lá no golpista do Tinder, onde as pessoas, enfim, infelizmente julgaram muito aquelas mulheres que perderam dinheiro, foram devastadas emocionalmente, financeiramente, e algumas ainda tiveram que ouvir que são greed, né, que são gananciosas, mas assim, entendem muito pouco da natureza humana. A natureza humana indica naturalmente mesmo que mulheres querem proteção. Isso é bastante relevante quando a gente pensa nisso. O curioso mesmo é que nós, pessoas que estão nos 5%, não vamos julgar. E vamos entender que vítima é vítima. Elas nada podiam fazer. Essas pessoas realmente são manipuladoras num grau absurdo que as pessoas confundem até o que elas próprias sentem. É difícil mesmo lidar. Evidentemente que essas pessoas são enganadas porque em determinado momento deixaram se levar, deixaram se iludir, né? E não
se conheciam o suficiente para se fazer uma pergunta, que é sempre muito importante: o que eu ganho com isso? O que haverá em troca? Porque as relações são baseadas em trocas. Então, quando você começa uma relação que você ganha muita coisa, é algo para se desconfiar, sim, para acender os seus alertas e começar a entender, tá, eu quero isso, é desse jeito que eu quero, né? E não cair nessa ilusão, principalmente no começo. Essa foi a história que eu li atrás, da André e do Rafael, e veja, bem no comecinho ele já começa a dizer que você não pode conhecer minha família porque minha família não vai te receber bem. Isso pode ser verdade, mas, de qualquer forma, como você concebe um relacionamento onde os laços não se expandem, né? Como você começa um relacionamento sem que outras pessoas estejam envolvidas? Habitualmente, os golpistas andam sozinhos, dão golpes, usam outras pessoas para dar golpes, mas eles andam sozinhos. Então, nós vamos nos livrando dessas pessoas na medida em que nós nos conhecemos, sabemos o que queremos e vamos de encontro a isso, seja em qualquer tipo de relacionamento, seja ele do campo afetivo, familiar, social ou nas questões do trabalho. E é uma grande interferência que nós temos quando nós entendemos como nós fazemos negócio, por exemplo. Nós fazemos negócios pela persuasão ou pela manipulação? Todo negócio feito pela manipulação só um ganha. Quando o negócio é feito pela persuasão, é o que a gente chama de relação ganha-ganha. Portanto, esse documentário, que é muito bom, quem não assistiu vale a pena assistir, nos faz também pensar um pouco como nós conduzimos as nossas relações. Se nós conduzimos ela nas relações de ganha-ganha ou nas relações onde só um ganha. Então fiquemos atentos, porque muitas vezes nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que vem a nós de maneira fácil pode ser duradouro. É isso aí. Nosso 95.5 de hoje vem falar desse assunto tão atual. E se você gostou ou tem uma opinião diferente, fale aqui, deixa aqui nos seus comentários. Mas curta, compartilhe. Se não inscreveu ainda no canal, se inscreva. Coloque o sininho para funcionar, porque eu estou aqui de segunda a sexta, às 19 horas, nessa série que vem me seduzindo muito. 95.5. Até amanhã. Um brinde com o clássico dos clássicos, um bom whisky.